Pensem na figura do lobo. Ele evoca poder, instinto, família, mas também uma mentira. Uma mentira que, por muito tempo, moldou a nossa ideia de liderança. Agora, vamos mergulhar na verdade por trás desse mito e descobrir o que o lobo realmente tem a nos ensinar. Essa imagem do líder que impõe respeito pelo volume da voz, pela força, é algo tão presente na nossa cultura. Mas e se a própria natureza estivesse nos mostrando o tempo todo que a gente estava olhando na direção completamente errada? Por décadas, a gente viveu sob a sombra de uma lenda, a do macho alfa. Aquele líder agressivo, um tirano que comanda pelo medo, pela força bruta. Uma história que soa poderosa, mas que é, na verdade, perigosamente equivocada. E essa ideia não ficou só nos livros de biologia antigos, não. Ela se infiltrou em tudo. Moldou o que a gente entende por liderança no mundo dos negócios, nos esportes, em quase todas as estruturas sociais que a gente criou. Agora, imagine o seguinte: e se essa base, essa ideia central, sobre a qual tantos conceitos de poder foram construídos, fosse, na verdade, um grande engano? Porque a biologia moderna não traz apenas uma pequena correção, ela traz uma revelação completa. Chegou a hora de desmontar esse mito peça por peça, porque uma alcateia de verdade não é um campo de batalha constante pelo poder. É, simplesmente, um lar. A realidade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. O chamado alfa é o pai, a fêmea alfa, a mãe. Eles não lideram pela intimidação, mas sim pela experiência acumulada. O poder deles não vem da agressão, mas da lealdade e da cooperação de um grupo que trabalha junto para guiar e proteger seus filhos. Parece uma teoria bonita, certo? Mas e a prova? Bom, para encontrá-la, a gente precisa viajar até o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Lá, um experimento feito pela própria natureza mostrou um tipo de liderança tão impactante que foi capaz de mudar a geografia do lugar. Literalmente. Esse fenômeno incrível tem um nome científico, cascata trófica. Parece complicado, mas pensem num grande efeito dominó da natureza, onde uma única peça, no topo, é capaz de mudar todo o tabuleiro. E foi assim que aconteceu. Primeiro, os lobos voltaram. Com a presença deles, os cervos, por instinto, começaram a evitar as áreas mais abertas e vulneráveis. Com menos cervos pastando, a vegetação nas margens dos rios simplesmente explodiu. As raízes mais fortes firmaram o solo e estabilizaram as margens, e o impossível aconteceu. Os rios, que antes serpenteavam sem controle, encontraram um novo curso, mais estável. Ao liderar o ecossistema, os lobos mudaram o curso dos rios. E aqui está a grande lição de Yellowstone. Liderança de verdade não é sobre dar ordens ou controlar os outros. É sobre criar um ambiente onde todo o ecossistema ao redor possa florescer. Limitar o lobo a uma lição de liderança, no entanto, é perder a figura completa. Ele é muito mais. É um estrategista, um mestre da comunicação e da sobrevivência, com segredos que a gente mal começou a desvendar. Pouca gente sabe, mas o lobo tem sócios. Ele trabalha em parceria com os corvos numa aula de networking da natureza. O seu uivo não é um chamado solitário para a lua. É uma forma de comunicação de longa distância, um jeito de manter a família conectada. E a sua caça não é sobre velocidade explosiva, e sim sobre resistência, vencendo presas maiores pelo cansaço. Para se ter uma ideia do mundo sensorial de um lobo, imagine conseguir sentir o cheiro de uma alcateia rival a quase 3 quilômetros de distância. Eles não apenas enxergam o mundo, eles o respiram, numa realidade que para nós parece ficção científica. E existe uma beleza quase poética na sua biologia. Os filhotes nascem de olhos azuis, mas, conforme amadurecem, esses olhos se transformam naquele dourado penetrante que a gente conhece. É como se a própria natureza marcasse um rito de passagem. A inocência acabou. Agora começa a responsabilidade de ser um guardião. E é nesse ponto que a história do lobo e a história da humanidade se entrelaçam de forma definitiva. Porque a aliança que a gente formou com esse animal mudou não só o nosso destino, mas talvez o destino do planeta inteiro. A teoria mais aceita hoje é que não fomos nós que fomos lá e domesticamos o lobo à força. Foi uma escolha mútua. Os lobos mais tolerantes e curiosos se aproximaram dos nossos acampamentos, ganharam uma fonte fácil de alimento e, em troca, nos ofereceram seus sentidos aguçados e sua proteção. Uma aliança que beneficiou todo mundo. E essa aliança milenar foi selada quimicamente. Ao longo da evolução, os descendentes do lobo, os cães, aprenderam a hackear o nosso cérebro.
Um simples olhar de um cachorro pode disparar ocitocina no nosso corpo, o mesmo hormônio do amor que conecta uma mãe a um bebê. Uma arma bioquímica secreta que forjou a parceria mais duradoura da natureza. E tudo isso nos leva de volta ao seu título oficial, espécie-chave. Como a gente viu em Yellowstone, remover o lobo de um ecossistema não é como tirar uma peça qualquer. É como remover a pedra fundamental que sustenta toda a estrutura. Isso nos traz de volta ao começo, a lição mais importante. Uma lição que a nossa sociedade, tão obcecada com o lobo solitário e com o chefe que grita mais alto, parece ter esquecido completamente. Na alcateia, o verdadeiro líder é o último a comer. Quando o alimento é escasso, ele se certifica de que os mais jovens e os mais fracos comam primeiro. A verdadeira medida da liderança para o lobo é o sacrifício, não o privilégio. É só observar. O lobo não desperdiça energia com barulho desnecessário. A comunicação está na postura, no olhar. Os conflitos muitas vezes são resolvidos com inteligência social, não com caos. Ele é o mestre do silêncio na estratégia e da precisão fatal na execução. Uma lição sobre a diferença entre fazer barulho e fazer a diferença. Então, o lobo não é o vilão dos contos de fadas. Ele é um arquiteto da natureza, um pai, um líder que serve e um ancestral, cujo pacto com a humanidade nos ajudou a sobreviver nas noites mais escuras da nossa própria história. E no final, a história do lobo nos deixa com essa escolha fundamental: a liberdade arriscada do lobo, com todas as suas responsabilidades, ou a segurança limitada do cão, com todo o seu conforto. A resposta para essa pergunta talvez defina não apenas o tipo de líder que alguém quer ser, mas o tipo de vida que se ousa viver. Porque a força real não está no grito mais alto. Está na presença que nutre, na estratégia que protege e na sabedoria silenciosa que é capaz de transformar o mundo ao redor. Essa é a verdadeira lição do lobo. Se essa história mudou a forma como você vê a natureza, deixa seu like. E me conta nos comentários, você se identifica mais com a inteligência do corvo ou a lealdade do lobo? 3 perguntas para você porque você merece. Primeira pergunta: um lobo encontrou um cachorro gordo e perguntou: como você vive tão bem? O cão disse: meu dono me dá comida, teto e carinho. Só preciso usar essa coleira. O lobo respondeu: então fique com sua gordura. Prefiro passar fome a usar coleira. Agora te pergunto, se você tivesse que escolher hoje, quem você seria? O lobo, livre, mas com riscos. O cão, seguro, mas com limites. Quero ver quem tem coragem de responder a verdade. Segunda pergunta: no vídeo vimos que o alfa de verdade não é o que briga, é o que cuida. Mas a natureza é brutal. Pergunta rápida: no seu trabalho ou na sua casa, você se sente mais como? 1. O lobo solitário, resolve tudo sozinho, mas se cansa rápido. 2. O líder da alcateia, carrega o peso de cuidar dos outros. 3. O estrategista, como o corvo, que observa e acha oportunidades. Comenta o número abaixo. E por fim a terceira pergunta. Dizem que existem 2 lobos brigando dentro da gente. Um é o medo, o outro é a coragem. Vence aquele que a gente alimenta mais. Mas aqui vai o paradoxo: se você matar o lobo do medo, você perde a prudência e morre. Qual foi a última vez que o seu medo te salvou de uma enrascada? Ou ele só te atrapalha? Fique à vontade de responder quantas perguntas quiser. Valeu e até o próximo. Foi ótimo estar com você até aqui.